Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que tu tá, mulher? Vamos para o nosso dia 5 do livro Uma Vida com Propósitos. Vamos comigo? O dia 5 traz para nós o título Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. Meninas, o dia 5 é fantástico também. Cada dia eu tô mais apaixonada, vocês podem perceber, né? Hoje nós vamos refletir, meninas, sobre uma mudança muito importante. Nós precisamos aprender a enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Em Tiago 4, no versículo 14, diz: Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. O que é a nossa vida, né? Não é nada. A Bíblia, ela nos lembra que a nossa vida é breve e que a forma como nós enxergamos a nossa vida influencia completamente o nosso destino. O autor traz aqui uma frase que diz que nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. O ponto de vista, meninas. Nós já acreditamos em uma verdade somente porque ela já está muitas vezes na nossa mente. Isso é muito importante de nós analisarmos. Por isso, a forma como tu enxerga a tua vida determina como tu vive. A maneira como tu usa o teu tempo, o teu dinheiro, os teus talentos, a maneira como tu valoriza ou não os teus relacionamentos, tudo isso muda de acordo com a tua visão. E a Bíblia, ela ensina 3 verdades importantes que o autor traz aqui no livro para nós. A primeira verdade é que a vida na Terra é um teste. Ele traz uma frase, meninas, emocionante. Diz assim: Deus testa a minha fé por meio de problemas. Testa a minha esperança pelo modo de eu lidar com o que está em minhas mãos e o meu amor por meio das pessoas. Inclusive, um teste muito importante que o autor também traz aqui no livro é como reagimos quando nós não conseguimos sentir a presença de Deus. Meninas, é tão bom sentir a presença de Deus. Eu sei que vocês gostam, eu amo também. Mas quando a gente não tá legal, quando a fé tá fraca, quando nós temos dificuldade em sentir essa presença, como é que a gente age? Nada na nossa vida é insignificante. Cada dia importa, cada segundo importa. E cada momento é uma oportunidade de desenvolver o nosso caráter. Todos os testes, meninas, eles têm implicações eternas na nossa vida. O autor também diz assim, se você vê a vida como uma corrida, vai valorizar a velocidade e viverá apressada a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou como um jogo, vencer será muito importante para você. Então, o que é importante para ti e para mim? À luz daquilo que nós acreditamos. Por isso, nós precisamos alimentar a nossa fé, alimentar o nosso relacionamento com Deus, porque isso muda as nossas atitudes. E nós aprendemos ontem que as nossas atitudes, nossas escolhas de hoje, elas terão valores eternos. A segunda verdade que a Bíblia traz é que a vida na Terra é um cargo de confiança. O nosso tempo, as nossas oportunidades, a nossa inteligência, os nossos recursos, tudo isso é dádiva de Deus. Tudo isso é dádiva de Deus. Aqui ainda sobre os testes, meninas, o autor diz que Deus, Ele quer que a gente seja aprovado nos testes. Ele deseja que a gente tire nota máxima. E Ele jamais vai permitir
que tu enfrente testes maiores do que a graça que Ele te concedeu para lidar com eles. Então, independente da tua aprovação hoje, da tua luta, tenha isso em mente. Deus deseja te dar a vitória. Deus não vai deixar o inimigo te testar além da tua capacidade. Isso é muito importante. A Bíblia diz que nós não somos donos das coisas que Deus nos dá, mas que nós somos administradores. 2 Coríntios 4, no verso 2, diz: os que recebem algo de valor em confiança devem demonstrar que são dignos dessa confiança. Deus, Ele observa a maneira como nós usamos tudo que Ele colocou em nossas mãos. Tudo que Ele nos confiou, a maneira como nós lidamos com os nossos privilégios, com as nossas bênçãos. E eu costumo dizer que cada um dos nossos privilégios, cada bênção que nós recebemos, traz consigo uma responsabilidade. Até mesmo o autor diz algo muito importante que eu nunca tinha refletido, mas diz que até mesmo a maneira como nós lidamos com o dinheiro revela a qualidade da nossa vida espiritual. Quanto mais Deus nos dá, meninas, mais responsabilidade Ele espera de nós. No final da vida, todas nós seremos avaliadas pela maneira como administramos aquilo que Deus nos confiou. E a pergunta que tem para nossa reflexão hoje: será que podem ser confiadas a ti riquezas espirituais? Lucas 12 diz, né? A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. O versículo de Lucas 16:10 diz: quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E o autor deixa uma pergunta para a gente meditar. O que aconteceu recentemente na minha vida que pode ter sido um teste de Deus para mim? E uma pergunta ainda mais importante: eu tenho sido fiel com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos? Essa é a nossa profunda reflexão para o dia de hoje. Não é pouca coisa, é bastante. Mas é importante que a gente reflita, que a gente entenda, que a gente mude a nossa forma de enxergar as coisas. Tá bom, meninas? Vamos orar juntas? Senhor nosso Deus, Pai amado, muito obrigada, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelas Tuas bênçãos derramadas sobre todas nós. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem uma maneira diferente de enxergar as coisas. E o Senhor quer, através do Teu Espírito Santo, revelar para nós, pelo menos um pouquinho disso, a luz da eternidade. Nos ajude, Senhor, a fazer boas escolhas. Nos ajude a mudar a maneira como nós lidamos com as bênçãos e os presentes que o Senhor nos dá. Nos ajude, Pai, a guardar o nosso coração em Ti e a entender o nosso propósito, o Teu propósito para as nossas vidas. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, neste dia. Amém. Minha amiga, um dia muito abençoado para ti. Um beijo no teu coração, fica com Deus. Eu amo a tua vida, eu louvo a Deus pela tua vida, eu oro por ti. E eu desejo que junto comigo, tu compartilhe, tu leve essa mensagem mais longe. Mas acima de tudo, a gente está aqui para se aproximar de Deus, para fazer escolhas que nos levem para a eternidade, para estar perto, para ter um relacionamento com Ele.
para enxergar a nossa vida com o olhar do nosso Deus. E isso é o que verdadeiramente importa. Eu te espero aqui amanhã, tá bom? Deus te abençoe. Um beijo.